Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular do mestre Johnny Decali, retirado do livro Oráculo do Reiki. Hoje eu estou gravando do Espaço Rosa dos Ventos, então a gente está aqui com uma cara diferente, né, para a nossa mensagem oracular. O poema sorteado essa semana é o poema 16, Educação. Jovem japonês, escolhe pessoas de mérito para ter como exemplo e aprende com elas tuas lições de vida. A mensagem sugere que o consulente, como eterno aprendiz, busque se espelhar em pessoas meritórias, de valor, exemplares, virtuosas, com qualidades apreciáveis, para com elas aprender a direcionar a sua vida. O mestre Mikao Usui seguramente selecionou este poema em respeito ao princípio do Reiki. Só por hoje faça seu trabalho honestamente e com amor, a fim de sermos bons exemplos e também para orientar-nos sobre a escolha de bons mestres de Reiki. A melhor sala de aula está aos pés de uma pessoa que ofereça bons exemplos. Educar com mérito é dar bons exemplos. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. No Reiki, pregar os princípios é muito fácil. Difícil é viver de acordo com eles. Um instrutor deve cumprir o que ensina. De nada adianta teorias e explicações se o mestre não for um bom modelo. Há muita gente iniciada no Reiki, mas há pouca gente acabada no Reiki. Mestres de Reiki que não vivem de acordo com os princípios do Reiki são verdadeiros cegos espirituais. No caminho espiritual, isso é um desastre. Como bem disse o Mestre Jesus, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Mateus 15:14. Reflita sobre as palavras de Isaac Newton. Eu avistei mais longe que muitos, porque fiquei de pé em ombros de gigantes. A gente tem, nas últimas mensagens, saiu muito essa questão do exemplo, né? Então, acho que é o momento da gente refletir de novo sobre a educação. E educação em vários aspectos, né? Quando a gente fala em educação, a gente pensa, primeiro, na educação dos nossos filhos, na educação que recebemos dos nossos pais. Principalmente nesse momento que a gente vive hoje com o Covid, o que aconteceu, né? A escola está dentro de casa. Muitos pais acreditam que a educação pode ser terceirizada, né? Então você manda o filho para a escola, aí chega lá, ele vai estudar e a escola tem um papel de estar educando seu filho. Enquanto que, na verdade, este papel, ele não é da escola. Na verdade, a escola pode auxiliar, mas é um papel da família, né? E o exemplo é tudo. Eu já cheguei a mencionar aqui a minha preocupação, né, quando eu estava grávida, de como que eu vou criar meu filho, né? Como será que eu devo fazer para criar meu filho? E o conselho de um pediatra foi, cuide de você, né, faça bons exemplos, né, seja uma pessoa correta, porque o seu filho vai te ver, né, e a partir daí ele vai seguir os seus exemplos, né? Você não pode falar para uma criança, não faça isso, e fazer. A gente tem que ter muita coerência no que a gente fala. E a coerência, ela vem em tudo, né? Por exemplo, um professor, né? Ele não pode falar uma coisa para o aluno e fazer isso diferente. E como mestre de Reiki, eu reflito muito sobre isso. Quando eu terminei o mestrado, em 2016, a princípio eu não tinha a intenção de dar aulas de Reiki, né? Eu fui fazer por aprender, trazer conhecimento para o nosso grupo de ambulatório. Eu não tinha essa intenção de ser professora de Reiki. Mas naquele momento onde eu terminei o curso, eu senti que eu tinha alguma missão em difundir o método Reiki. E aquilo começou a crescer dentro de mim ao longo do tempo. E chegou no momento onde eu falei assim, acho que agora é a hora de eu começar a dar aula. Eu pensei assim, eu preciso praticar o Reiki na sua totalidade. Enquanto eu não conseguir vivenciar as práticas do Reiki, eu não posso dar aula de Reiki. E o que é interessante, né? É muito comum quando a gente começa a dar aula de Reiki, quem são os nossos alunos? São as pessoas que convivem com a gente, são colegas de trabalho,
São familiares, são amigos, vizinhos. Então assim, o nosso ciclo de amizade, o nosso entorno vai nos conhecer, né? Sabe que você começou a dar aula de Reiki e você começa, né, a ter esses alunos. E como eu vou ser uma mestre de Reiki e dentro da sala de aula eu vou falar uma coisa e lá no meu trabalho eu vou pregar uma coisa totalmente diferente, né? Então, acho que o primeiro passo, aí eu me vi naquela mesma situação. Nossa, né, quando eu estava grávida, né? Acho que quando a gente se prepara para dar aula de Reiki, para mim foi como uma gestação, né? Eu me preparei para começar. E qual foi o ponto? Fazer as práticas diárias. Todos os dias fazer a meditação da Sho, repetir os princípios, trazer esses princípios para dentro de mim, vivenciar o Reiki na sua totalidade, sentir o Reiki dentro de mim, para saber se tudo que eu aprendi com os meus mestres realmente funcionavam, né? Então é importante a gente vivenciar, porque o meu mestre, ele tem a vivência dele. Na verdade, os meus mestres, que eu fiz curso com vários mestres diferentes, cada um tem a sua vivência com o Reiki. E eu tive a minha vivência. Então é muito importante a gente passar para o outro algo que vivenciamos e algo que faz sentido com a forma que a gente vive. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra, né? Nós estamos assim, de uma certa forma, eu sempre falo na vitrine, né? As pessoas estão nos observando. E que credibilidade tem um mestre de Reiki que prega os princípios do Reiki, onde a gente fala assim, só por hoje não sentirei raiva, né? E a pessoa tem uma atitude explosiva, só por hoje não me preocuparei, né? E vive numa energia de preocupação, só por hoje serei grato, e não condiz dentro da vida, né? Essa atitude de gratidão. Só por hoje farei meu trabalho honestamente e com amor. E o ser honesto, né, no trabalho não é só em relação ao dinheiro. É passar uma informação de qualidade, isso é honestidade. Se eu trabalho com animais, né, eu trabalho numa clínica veterinária, eu tenho que buscar informações de peso, de coerência e trazer uma boa informação para o meu cliente. Eu tenho essa obrigação e isso é honestidade. É dar o melhor de mim no meu trabalho, dar o melhor de mim para o meu cliente e isso é importante. E também a gentileza, né? Imagina um mestre de Reiki que prega só por hoje seja gentil com todos os seres vivos e é mal educado com um colega de trabalho num momento de, sei lá, de uma situação adversa, acaba não tendo uma postura adequada. Então, eu acho que o mais importante em qualquer coisa é ser exemplo e buscar exemplo. Nós falamos numa mensagem oracular, acho que foi da semana passada, que tem momentos que nós estamos dando exemplo e tem momentos que nós estamos buscando exemplo. E essa frase do Isaac Newton, ela é muito importante. Quando a gente quer crescer, evoluir, aprender, a gente precisa mirar a nossa bússola, né, para as pessoas que têm assim consistência naquele assunto, pessoas que são bons exemplos. Então assim, a gente tem muitos bons exemplos que começam dentro da nossa casa. Sou muito grata aos exemplos dos meus pais, que nunca precisaram me falar muito o que eu tinha que fazer, mas observando a forma que eles lidam com as pessoas. O meu pai, por exemplo, é uma pessoa muito conciliadora. Eu aprendi com ele ser conciliadora. Eu aprendi com ele que discutir não leva a lugar nenhum, que eu preciso entrar no lugar do outro. Quando eu comecei a coordenar pessoas no trabalho, meu pai falou assim, é importante ouvir o outro, chamar a pessoa, alertar o que ela precisa melhorar, dar uma chance, dar duas, dar três, tentar entender se aquela pessoa não está passando por algum problema. E sempre foi a forma que eu via o meu pai conduzindo, contando pra gente as vivências do trabalho dele. Então esses exemplos são muito ricos. E os exemplos, eles estão no nosso dia. Se a gente parar para pensar, nós somos um pouquinho de cada pessoa que passou pela nossa vida, trazendo um exemplo positivo. Então assim, a gente tem muitos... se a gente parar para prestar atenção, a gente tem muitas pessoas que, através da observação, nós podemos aprender muito. E temos que ter a responsabilidade de trabalharmos para sermos pessoas melhores a cada dia, porque pode ser que tenham pessoas olhando pra gente e buscando um exemplo de algo a ser seguido. Então assim,
Eu dou esse recado agora para meus colegas mestres de Reiki. Nós, principalmente nesse momento de Covid, nós temos que ter muita disciplina, temos que nos policiar para poder vivenciar o Reiki na sua totalidade, como uma técnica terapêutica, uma filosofia de vida e um caminho de iluminação. Essa é a mensagem de hoje. Gratidão.